Um homem de 42 anos, casado há mais de 15 anos, vê sua vida conjugal abalada por uma proposta inesperada de sua esposa. Sempre introvertidos e tranquilos, ele acreditava que o relacionamento deles era estável. Agora, precisa enfrentar dúvidas e dilemas sobre confiança, amor e mudanças, enquanto reflete sobre os limites do compromisso e o futuro do casamento. Esposa pediu um casamento aberto, mas agora se arrepende de tudo porque não saiu do jeito que ela queria. Ei, pessoal, eu nunca pensei que faria parte do clichê de casamento aberto, mas olhem para mim agora. A vida te surpreende rápido. Eu, homem de 42 anos, sou casado com Adriana, mulher de 41 anos, há mais de 15 anos, e temos uma filha de 18 anos. Nosso casamento nunca foi muito extremo, tanto no sentido positivo quanto negativo. E, para mim, isso sempre foi completamente aceitável. Não somos pessoas selvagens ou super aventureiras e ambos somos introvertidos. Então, gostamos de manter as coisas tranquilas. Acho que essa é uma das razões pelas quais o rumo que as coisas tomaram foi uma grande surpresa para mim. É importante dizer que, para mim, nossa vida no quarto sempre foi perfeitamente normal. Claro, chegou a um ponto em que as coisas ficaram um pouco monótonas, mas, depois de conversarmos, decidimos ser mais abertos sobre as coisas que gostaríamos de experimentar e as que achávamos interessantes. Desde então, o aspecto íntimo do relacionamento melhorou. Eu costumava me preocupar com isso, porque casais geralmente diminuem a frequência com o passar dos anos, mas, no nosso caso, conseguimos evitar isso em grande parte. Com tudo isso em mente, dá para entender por que eu nunca imaginei Adriana como o tipo de pessoa que desejaria tanto dormir com outras pessoas. Pelo que eu sabia, ela nem era muito livre quando era mais jovem. Por isso, podem imaginar minha surpresa absoluta quando ela me disse, em um fim de semana aleatório, que queria conversar sobre algo. Sentamos e foi quando ela disse que era sobre nossa vida no quarto. Como eu disse, já tínhamos conversado antes sobre mudar algumas coisas, mas, dessa vez, parecia muito mais sério. Ela nem tentou suavizar o golpe, simplesmente disse, estava pensando em abrirmos nosso casamento. Sinceramente, essa foi uma frase muito confusa para mim. Eu nunca imaginei que ela consideraria um casamento aberto, então precisei de uns 10 segundos para processar o que aberto significava nesse contexto. Quando finalmente entendi, olhei para ela muito confuso e perguntei se ela estava falando sério. Ela apenas assentiu. Perguntei o que a motivava a isso, porque ela nunca tinha demonstrado interesse nisso antes, e deixei muito claro que um casamento aberto é algo enorme para tentar introduzir depois de quase 2 décadas de relacionamento. Segundo ela, um casamento mais longo era, na verdade, uma razão ainda melhor para abrirmos o relacionamento, porque seria uma forma de manter as coisas frescas. Balancei a cabeça, porque aquilo parecia ridículo. Perguntei se ela estava insatisfeita no quarto, mas ela disse que esse não era o problema. Ela tentou justificar dizendo que era como comer o mesmo queijo toda semana. Na visão dela, experimentar um queijo novo de vez em quando seria bom e a faria valorizar mais o queijo antigo. Acho que ela pensou que essa explicação me faria sentir melhor, mas não foi o caso. Disse a ela que apreciava sua tentativa de explicar, mas que eu estava longe de estar disposto a participar de um casamento aberto. Não tinha vontade de dormir com mais ninguém além dela. Então, a ideia não era atraente para mim. Foi aí que percebi que ela começou a ficar frustrada. Talvez ela tivesse imaginado que a conversa seria muito mais tranquila. Depois de muito vai e vem, Adriana me disse que não era algo que ela planejava abandonar tão cedo. Segundo ela, vinha pensando muito nisso e não era algo espontâneo. Ela tentou me convencer, dizendo que eu poderia trazer novidade para nosso casamento depois de 15 anos. Chegou a pintar cenários de eu dormindo com mulheres que conhecessem bares, academias, trabalho e por aí vai. Foi exatamente por causa desses cenários que percebi o que provavelmente havia despertado essa ideia nela. Parecia coisa de filmes adultos, mas, pelo que sei, ela não é do tipo que assiste a esse tipo de conteúdo, pelo menos não regularmente. Foi quando percebi que a ideia quase certamente vinha de livros. Ela sempre foi uma leitora voraz, e a ideia devia ter surgido de tanto ler romances eróticos. Tudo fez sentido. Ela leu alguma história estúpida onde relacionamentos abertos pareciam
excitantes e queria experimentar, sem perceber que o livro obviamente não mostrava todos os problemas que esses relacionamentos podem trazer. Olhei para ela por um longo tempo, pensando no quanto esse pedido parecia distante da pessoa que conhecia. Ainda assim, ela estava tão determinada que percebi que você nunca conhece completamente alguém. Sempre acreditei que ela fosse uma mulher de um homem só, mas ela estava me mostrando algo diferente. Já fui traído antes e tive problemas de confiança em relacionamentos inúmeras vezes. Para mim, isso parecia exatamente a mesma coisa. Como confiar em alguém que sai de casa para ficar com outros homens e volta como se nada tivesse acontecido? Nesse ponto, algo em mim quebrou e soube que nosso relacionamento tinha acabado. A mera sugestão de um casamento aberto era algo que eu não podia aceitar. Para mim, era uma evidência de uma mentalidade com a qual eu jamais concordaria. Parecia que eu estava vivendo uma mentira com ela todos esses anos, mesmo que pudesse ser um pensamento recente dela. Então, olhei para ela e deixei bem claro o quanto eu não queria isso. Uma parte de mim esperava que ela dissesse para eu não me preocupar mais, que havia mudado de ideia, mas não foi isso que aconteceu. Ela apenas me encarou. No final, disse sim, para que pudéssemos seguir em frente, mas, na minha mente, já estava tudo acabado. Decidi que me prepararia para o divórcio e deixaria o advogado pronto para agir assim que fosse necessário. Vou mantê-los atualizados com qualquer novidade. Atualização. Quem eu tinha conhecido incontáveis vezes. A questão sobre Suzanne era que eu sempre soube que ela gostava de mim. Ela ria das coisas mais básicas que eu dizia. Ficava mais tátil se Adriana olhasse para outro lado por alguns segundos e enviava mensagens aconchegantes em ocasiões especiais. Eu simplesmente conseguia perceber que ela gostava muito de mim. E o fato é que, apesar de ela estar longe de ser o meu tipo e ser um pouco mais velha, eu sabia que ela seria o lugar perfeito para começar se eu quisesse causar impacto em algum momento. Então, enviei uma mensagem para Suzanne dizendo que ela tinha vindo à minha mente e que eu só queria dizer oi. Eu nunca tinha mandado mensagem para ela primeiro durante todo o tempo em que a conhecia, então sabia que isso certamente chamaria sua atenção, e realmente chamou. A resposta foi extremamente energética. Eu podia perceber que ela estava animada. Assim, conversamos e, finalmente, eu disse que adoraria levá-la para tomar um café e conversar. Ela quis fazer isso na mesma noite, mas eu disse que devíamos deixar para o dia seguinte. Quando nos encontramos, achei que ela estava vestida demais para tomar um café, mas sabia que estava tentando me impressionar. Apreciei o esforço dela de qualquer forma. Começamos com uma conversa trivial e, assim que pude, casualmente deixei escapar que minha esposa tinha proposto que tivéssemos um casamento aberto. Suzanne pareceu hesitar por um momento antes de começar a tentar me convencer de que casamentos abertos realmente não eram tão ruins. Acho que ela deveria ser contra a ideia, como todas as pessoas deveriam ser, mas então percebeu que nunca teria uma chance de outra forma. Para as mulheres, é mais fácil encontrar parceiros para dormir. Eu nem sei quem gostaria de dormir comigo. Eu sentia como se estivesse montando um tabuleiro de xadrez e Suzanne estivesse fazendo exatamente os movimentos que eu queria que ela fizesse. Porque depois de uma longa pausa, sua resposta foi: eu faria. Foi tão baixo que quase pedi para ela repetir o que disse, mas não ia colocá-la em tanto desconforto. Eu precisava dela tanto quanto ela precisava de mim. Bem, avançando, eu a segui até a casa dela e aconteceu. Tenho que dizer que se eu fosse menos homem, poderia ter ficado pelos benefícios de um casamento aberto. Realmente foi muito refrescante dormir com alguém novo, mas não foi minha ideia e não era algo que eu teria sugerido primeiro. Eu estava apenas seguindo o regime que Adriana tanto queria. Suzanne e eu tivemos algo algumas vezes e foi bom. No entanto, percebi que precisaria intensificar as coisas quando recebi um telefonema de um dos meus amigos. Vamos chamá-lo de Ed. Ele me disse que tinha algo extremamente sério para conversar comigo e nos encontramos logo depois. Ed disse que minha esposa tinha entrado em contato com ele e, depois de muita enrolação, perguntou se ele sabia que estávamos em um casamento aberto. Ele sabia porque era um dos meus amigos mais próximos, então eu não esconderia algo tão grande dele. Ele disse que sim e ela pareceu aliviada. Eventualmente, ela foi direto ao ponto e disse que a adoraria se eles pudessem se encontrar. Ele perguntou se ela achava que eu ficaria bem com isso, mas ela apenas disse: ambos sabemos as regras,
Está tudo bem. Fiquei sem palavras no telefone porque tudo parecia fazer sentido naquele momento. Era como se ela soubesse desde o início que queria Ed e depois de tantos anos da minha amizade com ele, percebeu que conseguiria alcançá-lo por meios legais. Isso explicava por que ela não queria estabelecer uma regra para não dormirmos com ninguém muito próximo de casa. Isso era, na verdade, bastante desconcertante para mim, que ela tivesse ido tão longe apenas para satisfazer sua fantasia com meu melhor amigo. Eu genuinamente culpo todo o conteúdo impróprio que ela tinha lido. De qualquer forma, Ed disse não a ela. Ela tentou fazê-lo mudar de ideia, mas ele se manteve firme. Foi nesse ponto que ela implorou para que ele não me contasse, chegando ao ponto de mentir, dizendo que uma das nossas regras era não falar sobre as pessoas que estávamos vendo. Ele disse a ela que não me contaria, e supostamente essa ligação aconteceu poucos momentos depois de ele ter prometido isso. Essa é uma das razões pelas quais Ed é meu melhor amigo. Sua lealdade nunca esteve em questão. No entanto, foi nesse ponto que soube que precisava explodir também. Ela queria um casamento aberto onde amigos e talvez até familiares não estivessem fora dos limites. Eu ia dar a ela exatamente o que ela queria. Assim, dirigimos até a casa do membro menos relevante do pequeno grupo de boas amigas dela, Sarah, e, enquanto estacionado no meu carro do outro lado da rua, liguei para perguntar se ela estava em casa. Ela disse que sim. Foi então que saí do carro e bati na porta dela. Quando ela abriu, estava extremamente confusa ao me ver, mas eu disse que estava na área e que parecia que fazia muito tempo que não havia. Ela não pareceu duvidar de mim, já que realmente fazia muito tempo desde que nos víramos. Houve muita conversa trivial e, eventualmente, deixei a ideia do casamento aberto escapar antes de agir como se eu não devesse estar falando sobre isso. Eu já sei tudo sobre isso. Fique à vontade para falar sobre isso se quiser, ela respondeu. Não foi surpreendente que ela soubesse. Então, comecei a pintar uma história triste, onde eu sentia que minha esposa estava se divertindo com tudo isso, mas que eu ainda não tinha encontrado minha própria diversão na situação. Ela não disse muito sobre isso, mas parecia estar pensando. Quando perguntou se eu gostaria de algo para beber, foi quando percebi que estava dentro. Cerca de 1 hora depois, tudo estava feito e, novamente, foi uma experiência bastante boa. Foi nesse ponto que ela começou a ficar preocupada, mas garanti que tudo ficaria bem, que estava dentro das regras do nosso acordo. Só então ela começou a se acalmar. Percebi que nunca teria tido tanta facilidade com isso se a amiga de Adriana não fosse tão fácil quanto era. Eu tinha ouvido mais do que fofocas suficientes sobre ela para saber que isso não seria um grande desafio, a menos que eu simplesmente não fosse o tipo dela. Quando cheguei em casa, minha esposa perguntou onde eu tinha estado, mas escolhi não responder, esperando que ela deixasse para lá. No entanto, ela perguntou novamente, e eu sabia que já estava começando a ficar irritada por não obter uma resposta. Pela primeira vez, decidi não perder tempo e disse que tinha estado na casa de Sarah. Nem é preciso dizer que foi quando o caos começou. Eu podia perceber que ela estava tentando não agir como se estivesse em pânico, mas ela perguntou o que eu estava fazendo lá. Fui muito intencional em não responder imediatamente, e foi aí que ela começou a ficar agitada. Normalmente, eu teria levantado a voz e dito para ela parar de ser tão insistente, mas como eu estava me alimentando do desconforto dela, não me importei nem um pouco. Eu não acho que deveríamos estar falando sobre isso, respondi. Essa parte realmente a tirou do sério. Ela começou a falar sem parar, dizendo que Sarah era amiga dela, não minha, e que, se eu estivesse fazendo qualquer coisa lá, ela merecia saber. Mas nós não temos falado sobre as coisas que temos feito sob o novo arranjo, então por que eu deveria começar agora? Eu sabia que isso era o suficiente para responder à pergunta dela, e ela ficou sem palavras. Eu quase podia ver a mente dela tentando processar o que eu acabara de dizer, mas realmente só havia uma interpretação. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, eu disse: "Você não disse que ninguém estava fora dos limites, mas um dos meus melhores amigos está? Sério? Você não conseguiu encontrar mais ninguém no mundo? Tinha que ser uma das pessoas mais próximas de mim?" Era óbvio que ela estava assumindo que eu não sabia que ela havia se aproximado do meu amigo primeiro. Para ser honesto, foi por isso que eu não parei apenas no colega de trabalho dela. Eu teria mantido os amigos fora disso. Se não fosse por aquilo, eu apenas ri e perguntei se ela realmente queria seguir por esse caminho. Queria que ela se
comprometesse a agir de maneira superior, porque eu estava prestes a esfregar sua hipocrisia na cara dela se ela me desse a chance. Perguntei de novo, mas ela não disse nada. Apenas balancei a cabeça, concordando com a decisão dela de não dizer nada, porque sabia que, se eu realmente começasse a falar sobre como ela tinha tentado dormir com meu amigo primeiro, eu acabaria me descontrolando. Foi quando ela disse que não queria mais fazer o tal do casamento aberto. Segundo ela não tinha pensado bem o suficiente sobre isso. Eu a interrompi naquele momento e a lembrei de que ela literalmente me disse, quando conversamos sobre isso pela primeira vez, que não ia desistir porque já tinha pensado muito sobre isso. Agora você não pensou bem o suficiente? Ela começou a chorar nesse ponto, mas eu ignorei. Por favor, vamos apenas voltar ao que era antes. Eu cometi um erro. Eu ri. Não sei de onde veio, mas ri alto e por muito tempo. E ficou muito claro que aquilo a machucou profundamente. Isso é o que você queria. Não sei se você queria isso porque queria que traições passadas fossem perdoadas ou se foi tudo para chegar ao Ed. De qualquer forma, você estragou tudo e agora não quer mais fazer isso? Ótimo. Nem eu. Estou fora. Arrume suas coisas e vá embora. Nesse ponto, ela começou a chorar descontroladamente, mas eu simplesmente saí do cômodo e fui me sentar na garagem. Uma coisa pela qual fui grato foi que nossa filha já tinha ido para a faculdade, então ela não precisou estar no meio de todo esse drama. Foi lá na garagem que mandei uma mensagem para meu advogado dizendo que estava pronto para iniciar o processo de divórcio. Ela eventualmente deixou a casa sem muita resistência e foi isso. Isso foi há alguns dias. Já tenho os papéis prontos para serem entregues e espero que a fase final deste relacionamento não me estresse tanto assim. Bem, ela só queria satisfazer uma vontade muito específica, uma que envolvia o meu melhor amigo, de todas as pessoas. Ações têm consequências, e ela claramente não antecipou que as dela voltariam para atingi-la tão rapidamente. Por outro lado, é ótimo que nossa filha já tenha saído de casa e não tenha que testemunhar nada disso. Atualização 2. Tudo o que posso dizer é que, graças a Deus, toda essa saga finalmente acabou, e por isso não poderia estar mais grato. Eu estaria mentindo se dissesse que uma parte de mim não se sente incrivelmente vazia depois de tudo isso, já que essa foi uma pessoa com quem fui casado por 15 anos e que conheço há ainda mais tempo. De qualquer forma, vou pular a parte entediante. Consegui alguém para entregar os papéis do divórcio para ela. Ela me ligou e começou a gritar, o que não foi inesperado. Deixei que ela gritasse e esbravejasse tudo o que queria, embora fosse um pouco mais irritante o fato de ela achar necessário fazer isso, já que eu sentia que, com ela saindo de casa, deveria estar mais do que claro que eu não queria mais nada com ela. Acho que minha falta de reação meio que a acalmou, e então ela entrou no modo de súplica. Mas eu não tinha nada a dizer a ela. Eu havia pensado muito sobre minhas decisões, muito mais do que ela provavelmente pensou sobre o casamento aberto que nos trouxe a esse ponto. Ela me ligou algumas vezes depois disso, implorando, e uma vez até apareceu na minha casa. Acho que com a intenção de me seduzir, mas nem deixei que ela chegasse a esse ponto. De qualquer forma, a partir daí, seguimos para o processo de divórcio em si, e foi aí que ela aparentemente decidiu tentar me explorar financeiramente. Só para dar contexto, trabalho em uma função de marketing na sede de uma empresa na nossa cidade, e ela é professora. Sempre ganhei mais do que ela, o que realmente me colocou em desvantagem. A boa notícia foi que meu advogado era excelente. Ele pediu que eu vasculhasse minhas mensagens de texto em busca de qualquer coisa que indicasse que o casamento aberto foi ideia dela. Ele sabia que isso poderia não influenciar muito, dependendo do juiz que conseguíssemos, mas valia a pena tentar. Felizmente, havia um dia em que eu estava no trabalho e perguntei a ela se ela não podia reconsiderar a decisão. Felizmente, a insistência dela estava ali, bem clara na mensagem. Também tinha mensagens dela admitindo que o relacionamento aberto e querer envolver meu amigo foram erros. Era claro que não chegaríamos a um acordo sobre a divisão dos bens, porque o advogado dela queria muito mais do que era razoável para ela. Eu estava aliviado por não precisarmos adicionar uma disputa de custódia a tudo isso. Por fim, tivemos que ir perante um juiz, e foi onde as coisas terminaram rapidamente. O juiz viu a situação como a de uma mulher que sabotou egoisticamente um relacionamento por razões físicas e não pensou tanto quanto deveria sobre sua decisão. Ele reconheceu
meu ponto, que era o de que as coisas provavelmente não teriam seguido o caminho que seguiram se ela não tivesse tomado uma decisão da qual acabou se arrependendo. No entanto, ao mesmo tempo, ele percebeu que, considerando a grande disparidade nos nossos rendimentos, não poderia deixá-la sem nada. Essa parte foi decepcionante, mas nada do que meu advogado disse mudou a opinião dele. Então, ela acabou recebendo um arranjo de pensão alimentícia de 5 anos. Para ser bem honesto, eu poderia viver sem aquele dinheiro. Teria preferido não ter que lidar com isso. Fiquei com a casa e mantive o carro, o que já era bom o suficiente para mim. Como a cereja do bolo, enviei mensagens para todos os nossos amigos e familiares para informá-los sobre o nosso divórcio. Eu disse especificamente que não entraria em detalhes para proteger a privacidade de A e formulei dessa maneira para deixá-la mal vista. Para aqueles que me perguntaram repetidamente o que havia acontecido, eventualmente eu acabei dizendo. Recebi algumas ligações irritadas dela quando alguns disseram algo a mais, mas novamente não me importei muito. Mas sim, esse foi o fim do meu casamento de 15 anos. Foi uma maneira estúpida de tudo acabar, mas percebi que preferiria passar os próximos 40 anos da minha vida, com sorte, sozinho, do que com alguém que escolheu dormir com outras pessoas ao invés de mim.